muito, porque ele sempre acreditou que quando a esposa está apoiando o negócio vai mais longe. Mas mais como é força. que foi para você essa demanda do Eduardo de você sair da sombra? Contar um pouquinho essa história da sombra? Vamos. Vamos contar a história da sombra. A história da sombra veio um pouquinho antes de eu conhecer a Clenice, num outro processo terapêutico que eu estava fazendo, que eu já sentia essa cobrança, vamos dizer assim, por ficar na sombra do Eduardo, né? Tipo, ele sabia de um potencial que eu tinha, ele queria, né? Ele esperava mais de mim e eu estava bem, né? Tava bem naquele lugar e queria até me manter ali na zona de conforto, até que surgiu uma poesia, né? E eu, no meu processo, né? Quando eu fui para o casulo, eu criei essa poesia que é muito clara, né? Quem lê e sabe um pouco da história consegue identificar muito bem o que eu quis dizer, né? Que é essa sensação, você tá bem ali na sombra, não tem mal nenhum de você gostar de sombra, mas quem tá te dando sombra também quer sombra, né? E tá difícil para ele se manter, né? Manter tudo sozinho, não sente o apoio que você tá dando. E ao mesmo tempo eu me achava muito pequena, né? Eu preciso falar também que meu marido é uma pessoa assim, um pouco fora do comum, assim, né? Porque ele é uma pessoa que conquistou muito, ele é muito curioso, ele, só para exemplificar, ele entende de cachorro, ele entende de fazenda, ele entende de fábrica de calçado, ele é piloto de avião, já teve várias empresas, Músico, 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 músico. Então, assim, muito fora da curva, né? cada vez que eu dou um passo, eu já sinto uma expectativa, tipo assim, não vai fazer nem cosquinha, né? Tudo que eu fizer não vai fazer nem cosquinha pro que ele faz. Então, isso já me dava eu já dava um passo para trás, já me segurava de tomar iniciativa, né? De ter essas iniciativas. Além disso, ele já estava também me falando, sai da minha sombra, né? Assim, tipo, faz também ande pelos seus progressos, porque já fazia, também não contei, eu mudei do Brasil para os Estados Unidos em 2016. Na época, minha filha mais velha tinha 5 anos e a mais nova 2. Então, eu já estava no Brasil, dona de casa, mãe, período integral. E aí, quando a gente se mudou, a gente já tinha assim estipulado, ó, mais um tempo de adaptação, você fica cuidando de casa. Depois, né, vamos voltar para a vida de trabalho. E, a princípio, tinha acordado, né? Estava de comum acordo isso. Na fala, mas internamente, não. Eu sentia muita insegurança, eu tive crises de pânico nos Estados Unidos. Eu sei inglês, mas eu travava em vários momentos. E ainda tinha um outro agravante que o Eduardo, nessa ânsia dele fazer eu trabalhar, ele veio com uma frase: você precisa tá inteirada, tá por dentro de tudo, porque se um dia eu faltar, você tem que assumir, você tem que saber. E nos nossos processos, né, nossa mente que mente pra gente, né, vamos dizer assim, eu criei uma frase para mim, sei lá, uma crença de que a partir do momento que eu desse conta de tudo, vamos dizer assim, que eu me inteirasse das coisas, que eu conseguisse me virar, que eu fosse independente, né, que eu saísse da sombra, vamos dizer assim, que eu estaria autorizando que Ele vai morrer. ele pudesse morrer. Então eu tinha sei lá que nome dá essa aliança, esse acordo inconsciente, eu acho que seria. Um medo, né? Não é nem uma coisa, um medo inconsciente de, tipo assim, tipo, como ele usou essa expressão, se eu faltar, você precisa estar pronta para continuar, por causa das crianças e por você também, é como Hum? se você fosse uma coisa premonitória. Então, se eu me preparar, ele morre. Exato, Se eu me exato. preparar, eu estarei abrindo mão do meu casamento. Uhum.